Bom dia turma do sétimo ano, voltando aí depois de um período que eu acabei ficando sem entregar as aulas para vocês nessas últimas semanas. Infelizmente tive esses problemas aí, ainda estou com alguns problemas, inclusive já vou alertar para vocês que essa aula de hoje vai ser um pouco diferente, não vai ter os slides, né? Eu vou mais comentar aqui, falando aqui com vocês sobre o tema da aula de hoje. Talvez eu tente colocar algumas coisas escritas por aqui, imagem, alguma coisa, mas não garanto, galera. Talvez eu tente, mas não garanto que eu vá conseguir fazer isso. Mas enfim, vai ser mais conversando mesmo. Talvez também a aula tenha uma duração um pouco menor também, né, para ficar mais tranquilo para vocês acompanharem. E é isso, beleza, galera? Espero que todos vocês estejam bem aí nesse momento aí da quarentena. A gente sabe que está sendo difícil para todo mundo, para nós professores, para todo mundo, para a família de vocês, para vocês. Ficar em casa, trancado, com certeza é uma situação bem ruim, mas é muito importante que a gente continue fazendo o nosso dever aí como cidadãos e zelar pelo bem da humanidade, da solidariedade, porque é um momento em que precisamos estar unidos nessa luta aí contra esse vírus maldito que vem acabando aí com o nosso bem-estar, galera. Então, vamos direto começar na aula de hoje. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema novo, né? A gente vai começar a falar de um tema novo. Um tema que começa já num outro período da história, um novo período da história. Até a última aula, galera, a gente viu a Idade Média. Desde a primeira aula do ano, a gente viu a Idade Média. Porque a Idade Média é longa, né? São 1000 anos de Idade Média, tanto que a gente divide ela em Alta Idade Média, que é lá no início, quando as coisas começam a se formar, e Baixa Idade Média, que é já no final, quando chega no auge do feudalismo e depois começa a declinar o sistema feudal. Foi isso que a gente viu na última aula, não é? Crise do sistema feudal. Hoje, galera, a gente vai começar a falar sobre o que aconteceu a partir disso, né? Quando o sistema feudal, enfim, entra em colapso, o que vai acontecer ali na Europa, com os países da Europa. E um dos principais fatos que acontece nesse momento, galera, a gente pode dizer que é a formação dos estados nacionais, galera, das monarquias centralizadas. Isso é um dos fatos mais importantes desse momento, que vai estar inaugurando o período que a gente chama como Idade Moderna. Beleza, pessoal? Inclusive é o 4º capítulo do seu livro, tá? A gente vai estar começando hoje então a falar sobre o 4º capítulo do seu livro, Formação dos Estados Nacionais. Pessoal, já tem algumas dicas para você aí nas últimas aulas, né, de como se deu esse processo. Antes de começar a falar mais aprofundado, eu queria só falar com vocês o seguinte, né? Vamos tentar organizar um pouco esse pensamento aí. Entender, galera, que na história a gente precisa, às vezes, separar os movimentos que acontecem, beleza? Quando a gente fala em formação do Estado Nacional, né, formação da França, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, desses novos estados nacionais, a gente tem que pensar que esse processo é um processo que acontece lentamente ao longo da história. Ou seja, durante a Idade Média ainda lá na Idade Média, já vinha acontecendo coisas que foram gradualmente possibilitando com que o Estado Nacional se formasse, enfim, né, num momento ele se formasse. Existem coisas que são mais lentas, que vão acontecendo gradativamente. Outras coisas acontecem que são aquelas coisas mais revolucionárias, aquelas coisas que mudam o panorama, né, que são paradigmáticas e mudam radicalmente os rumos da sociedade, que acabam acelerando muitos processos, né? A gente vai falar então sobre essas duas coisas hoje, né? Esses dois aspectos. Perceba,
De um lado tem as coisas que acontecem mais lentamente, né? Essas mudanças, esses movimentos lentos, graduais da sociedade. Que movimentos foram esses? Como que isso aconteceu? O que que impactou? E do outro, algumas coisas mais pontuais, aquelas coisas que aconteceram de forma mais a acelerar o processo de formação de fato do Estado Nacional. Então, começando, pessoal, a gente pode falar do seguinte, de como afinal, o sistema feudal, né, o feudalismo, aquele modo... Lembra que o feudalismo era aquela relação entre os servos e o senhor feudal, né? O servo ia para a terra do senhor feudal e tinha o direito de viver naquela terra e ficava inclusive preso naquela terra, podendo plantar para ele, mas também tendo que pagar uma parte para o senhor feudal, uma parte para a igreja, né? Pagar os impostos. Tinha aquela relação de servidão durante o feudalismo. Outra característica do feudalismo, lembra? A relação dos suzeranos e dos vassalos, lembra disso? Dos nobres que cediam terras um para o outro em troca de ajuda militar, lembra? Isso era características do feudalismo, galera, do feudalismo. O que vai mudar então para fazer com que o feudalismo caia por terra e comece a surgir um outro modelo de Estado? Perceba, lembra que eu falei, galera, que lá por volta do século XI, do século XII, né, que a gente chama de Baixa Idade Média, as cidades estavam renascendo, galera. Houve o renascimento comercial e urbano. Você lembra disso? Que eu falei para você que chegou um momento, né, que as invasões bárbaras já estavam acabando, né, e o comércio começou a crescer de novo. As pessoas puderam comercializar novamente uma com as outras. Cada feudo que antes produzia para si mesmo, agora começou a produzir mais e mais, porque a população também começou a crescer, tinha mais alimento e tinha excedente, galera. Com isso, o pessoal começou a trocar essas mercadorias. Comércio crescendo. Comércio cresceu, vão criar rotas comerciais. Lembra disso? Isso tudo já falei para vocês nas outras aulas. As rotas comerciais entre os países, entre os lugares na Europa. Perto das rotas comerciais vão surgir as feiras, os mercados, onde os comerciantes vão se encontrar, os artesãos vão morar perto, lá nos burgos. Lembra disso? Então, esse é um momento em que as cidades começam a florescer, as cidades começam a crescer, justamente perto dessas rotas comerciais. Porque é na cidade, pessoal, que mora o artesão, que mora o comerciante, que mora o banqueiro, aquele cara que vai emprestar dinheiro para o cara que quer produzir alguma coisa. Então, perceba essa mudança. Antes era uma relação no campo, senhor feudal, camponês, né? Servidão. Agora, esse camponês está indo para a cidade. É o que a gente chama de êxodo rural, galera. Na cidade, ele vai fazer outras coisas. Se no campo ele mesmo que produzia a própria roupa, ele produzia o próprio alimento, o próprio instrumento para trabalhar, na cidade ele vai saber produzir também. Só que agora ele vai poder vender essas coisas, galera. Ele vai vender isso tudo e vai virar um artesão, um comerciante, vai começar a fazer comércio. Isso que eu estou falando para vocês é muito importante, porque surgem novas relações de trabalho, pessoal. Antes as relações de trabalho eram uma coisa mais de fidelidade, né? Eu te dou um pedaço de terra e você me deve um pouco da sua produção. Uma coisa meio que um acordo, né? Um acordo verbal entre o senhor feudal, o servo, uma coisa de obrigações, né? De deveres em comum. Agora não. Agora na cidade as pessoas são mais livres, né? São mais livres para produzir um artigo, produzir uma mercadoria e botar essa mercadoria para vender para o mercado, que o mercado está em plena ascensão, galera, em pleno crescimento. E aí, quem que eu falei para você que era aquela pessoa, aquela nova classe que estava surgindo ali justamente no meio desse comércio, justamente essa galera que estava criando, os artesãos, os comerciantes, os banqueiros? Quem era esse grupo, galera? Você lembra?
os burgueses, né? A burguesia que estava surgindo nesse momento. Foi quando uma nova classe começa a surgir bem no meio do feudalismo, durante o feudalismo ainda. Porque naquela época o feudalismo, o sistema feudal ainda não tinha acabado, né? Estava chegando no seu auge ainda. Estou falando do ressurgimento das cidades, tá? De uma coisa que aconteceu antes da formação dos estados nacionais. Não é isso, galera? Estou falando das causas da formação do Estado Nacional. O surgimento da burguesia é uma causa muito importante, porque vai ser ela uma das protagonistas, né? Um dos grupos que vai fazer com que dê certo a formação do Estado Nacional. E a gente vai entender por quê. Veja bem, pessoal, lembra que no feudalismo, no início do feudalismo, na verdade, não tinha muito comércio, eles produziam mais para dentro, né? A galera não produzia muito para vender, produzia mais para ficar ali dentro, eles mesmos consumirem, né? Ou então dar uma parte para o senhor feudal, uma parte para a igreja. No início era assim. Depois que surge o comércio, a burguesia começa a ganhar dinheiro, galera. Ganhar dinheiro significa que eles vão poder ganhar cada vez mais prestígio na sociedade. Significa que eles vão poder ascender mais, galera, ganhar mais poder. Vai chegar um tempo que a burguesia, essa nova classe, vai estar tão forte que ela vai poder se aliar ao rei. Eu falei isso na outra aula. Ela vai se aliar ao rei para poder centralizar o Estado. E aí você me pergunta, mas por que a burguesia queria centralizar o Estado? Né? Por que ela se aliou ao rei para isso? E quais são os benefícios para ela? Quais são os benefícios para o rei? Veja bem, pessoal. Durante o feudalismo, quando não havia comércio, os pesos, né, as medidas eram diferentes. Cada feudo tinha uma medida diferente. Cada feudo tinha a sua própria moeda. Cada feudo tinha a sua própria medida. Os senhores feudais cobravam impostos aleatórios, né? Cada um cobrava o seu imposto, e isso era muito ruim, tanto para a burguesia quanto para o rei, né? Para a burguesia, por quê? A burguesia precisava de uma unificação, para ela poder ter mais facilidade para trocar as suas mercadorias, né? Ela queria unificar os pesos, unificar as medidas. O rei também, ele queria ter esse controle maior do território. Antes, o território do rei não era do rei exatamente, porque tinha aquela relação de troca entre o suzerano e o vassalo. O suzerano dava um feudo para o vassalo ficava dominando aquele feudo ali. Agora, o rei vai ganhar mais poder de novo, enquanto o vassalo, né, os outros senhores feudais, vão perder esse poder. Significa que o imposto que era pago para o senhor feudal, agora vai ser pago para o rei. Porque unificando todo o território, o rei vai ter acesso a todas essas pessoas que moram nesse local. Então, nesse momento, galera, há a formação do que a gente chama de burocracia. Guarda essa palavra. Que é a forma com que o Estado se organizou para regular as coisas, para organizar as coisas, para criar as medidas, criar as regras, as moedas, né, os pesos, criar os impostos unificados, criar leis para as pessoas seguirem, criar cargos públicos para organizar o funcionamento da sociedade. Então, o Estado vai tomando forma, galera. Antes eram vários feudos, né? O poder era descentralizado. O poder tinha um senhor feudal ali, outro senhor feudal aqui, cada um tinha sua própria forma de cobrar imposto, cada um tinha seu próprio peso, sua própria medida. Agora, com a burguesia ganhando poder e com o rei vendo a possibilidade dele também ganhar mais poder com isso, vai haver a unificação desse território, a unificação e a formação desse Estado nacional, galera. E nesse ponto, vamos lembrar das cruzadas, galera. Lembra das cruzadas, aquele movimento da Igreja Católica em aliança com alguns reinos europeus para expulsar os povos muçulmanos da Península Ibérica, lá de onde fica Portugal, de onde fica a Espanha. Quando as cruzadas aconteceram, inclusive, foi quando Portugal conseguiu se formar finalmente. Portugal acontece, né, a formação do Estado Nacional Português, que inclusive é um dos primeiros, né, acontece justamente nesse momento em que eles já tinham as condições de aliança com a burguesia,
A burguesia lá em Portugal já tinha poder de comércio, já estava praticando muito comércio justamente naquela região ali do litoral da Europa, né, porque tinham ligas de comércio acontecendo naquela região. Com o advento das cruzadas, eles vão conseguir finalmente expulsar os muçulmanos do seu território e unificar de fato as suas fronteiras, nascendo assim o Reino de Portugal. Isso lá no século XII, pessoal. Então é isso. As causas mais lentas, né, que eu estava falando, aquelas coisas que acontecem mais lentamente, seria o quê? O surgimento e o fortalecimento da burguesia, a ida das pessoas para a cidade, o crescimento da cidade e o crescimento do comércio, galera. Guarda isso. Mas aí tem aquelas causas mais pontuais, lembra? Aquelas causas que acontecem mais rápidas, que fazem com que as coisas se acelerem um pouco. Que causas são essas, né? A formação de fato do reino, por exemplo. O caso que eu falei de Portugal, que já tem o seu reino formado lá no século XII, lá no final dos anos 1100, né? É um reino formado fruto da expulsão dos muçulmanos daquela região por causa daquelas guerras de reconquista, das famosas cruzadas, né? Outro ponto importante, né? Outro fato importante que aconteceu, a Guerra dos 100 Anos. Eu cheguei a comentar com vocês sobre essa guerra na última aula. Foi uma guerra que envolveu, né, alguns ducados e alguns reinados da Inglaterra contra alguns ducados e reinados da França. E durou praticamente 100 anos, até mais do que 100 anos. No final dessa guerra, né, que são várias dinastias, vários nobres diferentes, várias aristocracias lutando ali entre si ao longo desses 100 anos, tanto do lado dos ingleses quanto do lado dos franceses. No final dessa guerra, o que acontece? Na Inglaterra vai ter uma guerra entre eles, e dessa guerra vai surgir um novo rei, né? Um rei que vai centralizar o Estado inglês. Vai ser iniciado a monarquia inglesa, né? Com a dinastia Tudor. Na França vai acontecer algo parecido, só que com a dinastia Valois, né? Vai ser outra dinastia que vai conseguir chegar ao poder. Então a gente está vendo isso, galera. No início do feudalismo eram vários senhores feudais, vários vassalos, eles tinham seus cargos. Eram duques, condes. O rei era só mais um dos outros senhores feudais, né? Que era um cara que tinha mais poder e acabava cedendo mais terras, lembra? Só que ele não conseguia ter o controle de toda aquela região. Agora não. Agora esses outros caras, os condes, os duques, vão perder poder e o rei vai ganhar poder em cima dele. No final da Guerra dos 100 Anos, na França, no caso francês, a dinastia que vai chegar ao poder lá vai ser a dinastia dos Valois, iniciando assim o absolutismo francês e o reino da França, galera. A Espanha vai acontecer algo parecido também, né, com aquelas disputas que aconteceram na Península Ibérica, mas vai ser um Estado Nacional formado ali no século XV, né, com a união das duas famílias reais que disputavam aquele território ali. Elas vão se unificar e dar origem ao reino da Espanha, né? Então, esse é um momento em que surgem os principais reinos, as principais monarquias centralizadas. Outro detalhe importante, galera, um detalhe mais conjuntural, um detalhe que aconteceu pontualmente ali, que determinou uma grande mudança, que acelerou esse processo de formação dos Estados Nacionais, foi o que, galera? A tomada de Constantinopla, gente, lá no ano de 1453, quando os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla. Cidade essa, galera, vamos lembrar que era a capital do Império Romano do Oriente, galera, do Império Bizantino, que termina nesse ano. Essa, inclusive, é uma data que é um marco histórico, né? Dizem que essa é a data que divide até o final da Idade Média para o início da Idade Moderna, ou seja, a tomada dessa cidade, a tomada de Constantinopla. Essa cidade hoje, galera, é uma cidade lá da Turquia, tá? Para quem não sabe, chama Istambul. Ela existe até hoje, uma cidade linda, tem vários monumentos, igrejas muito bonitas naquele lugar. E naquele ano de 1453 ela foi tomada
por uns caras que eram os turcos otomanos. Isso significou o quê? Um embate direto, né? Um golpe direto para os povos europeus, porque o Império Bizantino era um aliado dos europeus e facilitava as trocas comerciais que os europeus tinham com a China, com a Índia. Se você for olhar no mapa, né, você vai ver que o Império Bizantino fica bem ali no meio, né? A Europa faz essas trocas comerciais ali. Lembra que eu falei para você que quando as cidades estavam florescendo de novo, tinham aquelas duas cidades perto ali da Itália, né? Gênova, Veneza, cidades portuárias que ganharam muito dinheiro nesse momento, porque eram que os portos de entrada. As mercadorias vinham da Ásia, vinham da China, da Índia, passavam pelo Império Bizantino, podiam ir por rotas terrestres, mas também podiam ir pela entrada pelos portos, pelo mar Mediterrâneo, entrando ali por Veneza e Gênova, galera. Quando o Império Bizantino acaba, quando os turcos otomanos tomam o poder no Império Bizantino, há esse colapso, né? Não tem mais essa facilidade de comercializar. Agora tem um povo ali meio hostil, né? O comércio vai continuar existindo, mas vai ser controlado por outra galera. Isso vai fazer com que os povos da Europa tenham que acelerar seus processos de unificação, porque é só assim que eles vão conseguir ganhar novas rotas comerciais. Gente, o que a gente está falando nesse momento é do controle do comércio mundial, galera. A gente viu que o comércio começou a ressurgir junto com as cidades lá no século XI, lá no século XII, galera. A gente está falando agora do século XV, do século XIV. Então, já deu tempo para o comércio crescer e dos países se fortalecerem, se unificarem e conquistarem novas rotas comerciais. O principal eixo comercial durante o final da Idade Média era ali aquele mar, o mar Mediterrâneo, né, por onde passavam aquelas rotas. Quando o Império Bizantino acaba, quando os turcos otomanos conquistam Constantinopla, os povos da Europa vão então buscar outras rotas comerciais. E aí, galera, o Oceano Atlântico vai começar a ser naquele momento a nova rota comercial mais importante. E aí a gente já começa a falar então da consequência disso tudo, né? O que aconteceu depois que os Estados Nacionais se formaram de fato, galera? Primeiro a gente pode pensar o seguinte, né? Quem que foi os principais atores da formação do Estado Nacional? Burguesia de um lado, rei do outro, né? A burguesia, quem é a burguesia? São artesãos, são comerciantes. Eles conseguiram ganhar poder e ganhar dinheiro para ter um monopólio do comércio. Monopólio significa que só um grupo de burgueses vai fazer o comércio de uma mercadoria aonde o país determinar que ele faça. E é assim por causa dessa ajuda que o rei vai dar para essa galera, né? Vai ser permitido que eles tenham um monopólio através das companhias de comércio. Nesse momento, cada monarquia centralizada vai ter a sua própria companhia de comércio. Essas companhias vão ser chamadas geralmente Companhia das Índias, né? Porque lembra, galera, que o principal produto que era comercializado ali na Europa, o principal atrativo que estava dando muito dinheiro eram as especiarias que vinham lá da Índia, né? Então essas novas companhias tinham esse nome, Companhia das Índias. Cada país tinha o seu. Portugal tinha a sua Companhia das Índias, a Holanda, a França, a Inglaterra, todo mundo criou sua Companhia das Índias, né, gente? Então vai inaugurar esse novo momento, com o surgimento dos Estados Nacionais, né, da monarquia centralizada, um monopólio do comércio. Então vai olhando aí, vai percebendo, gente. Com isso, os estados vão passar a proteger o seu mercado, né? Eles vão competir cada vez mais um com o outro. Então, eles vão ter que se fechar para que um país não comece a jogar o seu produto no outro. Senão, o outro país vai ser ruim para ele, né? Vai ter muito produto vindo de um país que não é ele mesmo e, consequentemente, ele não vai poder desenvolver os seus próprios produtos. Entendem isso? Isso se chama, galera, protecionismo.
É uma grande coisa que vai acontecer nesse momento. Vai ser parte do que a gente vai ver também, que chama mercantilismo. Isso tudo vai ser assunto para as próximas aulas. Mas já vai anotando aí essas palavrinhas que elas são importantes, gente. É a política econômica desse novo momento. Eles se protegem, eles têm um monopólio, né? Com isso, eles acumulam riqueza, galera. Lembra, quem está no poder ainda é nobre, não é a burguesia que está no poder ainda. A burguesia só conseguiu essa aliança para poder melhorar a sua condição de vida. Mas quem está no poder ainda é nobre. E nobre, gente, gosta de acumular. Então, com isso, eles vão acumular mais e mais riqueza. Vai ser um acúmulo muito grande de riqueza nesse momento. Com isso, os países vão começar a ficar mais fortes, né? Os principais são Inglaterra, França, Portugal e Espanha, que foram ali os pioneiros, né? Os primeiros a se centralizar, depois desse processo todo que eu já expliquei para vocês no início dessa aula. Eles vão ficar cada vez mais fortes e vão passar então a guerrear entre si, né, galera? As guerras nesse momento vão ter uma característica diferente, vão ter uma particularidade diferente. Eles não vão mais guerrear ali na Europa para ganhar um feudo, para disputar um território, não. Agora, galera, eles querem controlar rotas comerciais. Eles querem ser os soberanos dos mares, né? Eles vão guerrear por isso. Além, é claro, de uma guerra expansionista, galera. Então eles vão acumular tanto dinheiro, tanto capital, que eles vão começar a crescer para fora da Europa. E é nesse momento que surge algo que vai dar origem ao nosso país aqui, né? Como a gente conhece ele através desse processo. É a expansão marítima, galera. Depois que os estados nacionais se formam, e aí você tem que guardar isso na sua cabeça, é o seguinte: a causa principal para que haja expansão marítima é a formação do Estado nacional, a centralização do poder nas mãos do rei com a ajuda da burguesia. Depois que acontece isso, eles vão poder se lançar ao mar, né? Expandir o comércio, expandir as rotas comerciais. Lembra que eu falei que antes, a principal rota era no mar Mediterrâneo, ali no meio da Europa, entre a Europa e a África e a Ásia, aquele mar que tem ali? Agora a rota principal vai ser no Atlântico, galera. E quem vai começar a fazer isso vai ser Portugal e Espanha, vão ser os pioneiros. Mas aí, galera, já é um assunto para a próxima aula. Nessa aula aqui, a gente deu essa introdução desse novo momento que a gente vai começar a estudar. O período da Idade Moderna, gente, que começa ali com a formação dos estados nacionais modernos ou monarquias centralizadas, né? Coisa que eu já tinha começado a falar na última aula e que hoje eu dei um embasamento para vocês para a gente poder então seguir adiante e ver a consequência disso na história. E já falei, a principal delas vai ser a expansão marítima, galera. Beleza? Olha, eu vou deixar o exercício aí para vocês fazerem, a gente vai corrigir na quinta-feira, né? E pretendo também trazer mais slides na próxima aula, se possível. Não garanto também, galera, em virtude dessas complicações que está tendo aqui, técnicas e tudo mais. Espero que esse formato aí não tenha ficado tão ruim de ouvir e tal, mas eu vou tentar botar umas imagens. Não garanto também, talvez não tenha imagem no final das contas, mas se tiver, tem, se não tiver, não tem. É isso, gente. Um beijo aí, um forte abraço, fiquem bem e até a próxima aula aí. Valeu!